foram poucas palmas, hein? De volta aqui, Evangelho Simples, Hippie Virtual, reta final do livro de Atos. Cara, que loucura foi terminar esses montes de capítulos aí, muito legal mesmo. Uma honra estar aqui, que o Senhor Jesus tenha misericórdia da gente, de vocês também que estão assistindo. E na minha extrema direita, ela que também já é a segunda vez que participa, a nossa editora-chefe More Power, Suelen, salve de palmas da Suelen! Suelen do Will, tudo bem, Suelen? Tudo bem. Tá feliz? Tô feliz. Tá animada? Tô animada. Quer falar mais alguma coisa? Não. Tá suficiente. Tô de boa. Então tá bom. Um pouco mais próximo ali, ele pela primeira vez. Ele que é marido da Tabata. Eu vou apresentar a Tabata antes. A Tabata já é conhecida nossa aqui, para atrapalhar o câmera aí. Tabata, tudo bem, Tabata? Tudo bem. Tá feliz? Então apresente o seu marido, por favor. Esse é meu fofinho. Douglas! Douglas. Salve de palmas, Douglas! Tudo bem, Douglas? Tudo jóia. Conhece Jesus há quanto tempo? Há uns 5 anos. Que legal, cara. Tamo junto aí, tá animado, tá feliz? Sim. Quer mandar um beijo pra alguém, pro seu pai, pra sua mãe? Dar um beijo pra todo mundo aí de casa aí. Valeu, é nóis. Fala que essa câmera aqui, ó. Essa aqui também. Você também. Muito legal. Então abra vocês todos aí, inclusive o pessoal de casa. Quem acompanha pelo app tem o texto aí, ou pelo YouTube. Atos 26, do 1 ao 32. Então vamos dar uma acelerada aí, que tem bastante texto pra gente falar, mas Deus vai dar graça. O texto é bem legal hoje também. O objetivo de hoje é a gente compreender que mais do que uma defesa legal do cristianismo, ou seja, uma defesa técnica do cristianismo, a gente tem que apresentar um testemunho pessoal a respeito do Evangelho. Não adianta nada você estar muito certo a respeito do Evangelho, mas não conhecer Jesus, certo, senhora? Certo. Você já brigou com alguém sobre o Evangelho antes de conhecer Jesus? Com certeza. Olha mas não era evangelho. Não, mas mesmo... Você me comentou no último RIP que você teve uma experiência religiosa um tempo, ok? Muito tempo. Um tempo, mas frequentava a igreja. E aí se alguém discordava de você, brigava com a pessoa mesmo sem conhecer Jesus, é isso mesmo? Com certeza, mas tá... não tinha muito argumento não. Eu claro. só ficava nervosa, brigava, mas não dava muito certo. Porque a gente pode ter informações a respeito do Evangelho, Douglão, mas não conhecer Jesus. Faz sentido isso, né? Bastante. A Sueli estava indo para o inferno, mas estava brigando, defendendo Jesus sem E querendo levar a gente junto. Muito legal. Pergunta quebra-gelo para você, Douglão. Você é o Douglas? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Essa é muito boa, hein, cara? Põe aí pra gente, por favor, editor. Põe aí pra gente o vídeo do Douglas. Você é o Douglas. Esse vídeo viralizou aí. De repente você está assistindo aí em 2020 esse vídeo. Aí você nem sabia, mas rolou nessa época que a gente tá gravando que rolou. Coloca... Sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Muito bom, né? Muito engraçado, né? Muito divertido isso aí, cara. Era igual eu, cara. Quase. Só que não. Então, olha só, a gente tem que entender que, de fato, a ressurreição de Jesus tem que ser uma convicção na nossa vida, certo? Senão Jesus é só uma lembrança morta em imagens e esculturas. Pergunta quebra-gelo, Douglão. Você já teve que comparecer publicamente perante uma pessoa importante ou uma pessoa poderosa, sei lá, ou o chefe power das galáxias, o diretor da fábrica, ou o Lula, ou alguém? Você teve que comparecer perante alguém muito importante assim, já se lembra? Pensa vocês aí também. Isso é importante? A nível hierárquico? Não, humanamente falando, hierárquico, pode ser hierárquico. Ou, de repente, alguém famoso, que você precisou conhecer. Se você não lembrar de ninguém, a Tabata pode responder também, né? Você lembra? As pernas até tremem, né? Ninguém na minha cabeça, não. Mas a sensação qual é, Sueli? Você que teve aquela sua audiência com o Lula, que você foi lá conversar com ele? Super, nossa. Mas eu pensei comigo, eu saí correndo. Se eu não tivesse perto, eu ia. Então tá bom. Então a gente vai perceber porque a gente está falando sobre isso daqui a pouco, o bate-papo de Paulo com os caras importantes aí. Relembrando rips anteriores, vocês que com certeza estão acompanhando, mas vale relembrar para quem está em casa. No capítulo 24, a gente acompanhou o julgamento de Paulo perante o rei Félix, o governador Félix, que por falta de provas contra Paulo, adiou a análise da causa dele, deixou rolar, porque não tinha prova contra ele. Aí no capítulo 25, a gente vê um novo julgamento de Paulo, dessa vez perante Festo, que era o governador que sucedeu Félix. Nesse julgamento, Paulo encontrou-se diante de uma escolha:
voltar para Jerusalém, onde seria pego em uma emboscada, ou ir para Roma, conforme Jesus havia lhe falado que deveria pregar o evangelho. E aí Paulo nessa apelou para César, mais especificamente Atos 25:11. E aí diante dessa apelação, Festo, ele então define que Paulo ia para Roma de qualquer jeito, claro que Jesus já tinha falado que ele iria, aproveitando a estada do rei Agripa na cidade. Festo pede o conselho do rei a respeito do caso de Paulo, e será isso que nós veremos neste RIP. Fui claro, fui confuso, Tabata? Tá bom. Tá bom, foi suficiente. Então vamos ler. Eu começo você lendo, Suelen, do 1 ao 3, na sua voz rouca e adocicada. Suelen, manda ver. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Legal, então esse Agripa aqui, esse é o filho de Herodes Agripa e é neto de Herodes o Grande. Então Herodes, ok? Ele é o grande, o Herodes o Grande lá, ele é neto dele. Ele conhecia os costumes e as controvérsias judaicas, foi isso que a Suelen leu, certo? Ele conhecia, ele tinha bagagem e sabia do que estava falando. Então ele sabia dessa confusão entre judaísmo e lei e cristianismo, certo, Suelen? Você está sorrindo porque você também conhece as confusões do judaísmo. Com certeza. E ele era irmão de Berenice e Drusila. Isso não quer dizer nada, mas só para contextualizar do ponto de vista histórico aí. Ou seja, ele tinha autoridade para julgar Paulo. Beleza, Doglão? Manda ver o versículo 4 e 5. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo, também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus. Pronto. O mais rigoroso da nossa religião. O mais rigoroso da religião judaica. Então Paulo diz, esses judeus aí que estão me acusando, eles sabem da minha história de vida, eles sabem quem eu sou e sabem o quanto eu sou extremamente zeloso, ou seja, cumpridor da lei, na religião judaica, especificamente o que o Doglão leu aí, os fariseus. Você lembra o que era fariseu, Doglão? Fariseu. Fariseu, você lembra o que era? Hã? Não lembro. Você sabe, ajuda ele aí, Sueli. Mestres da lei, né? Eram os mestres da lei de uma ala do judaísmo, que era eles eram mais duros, assim, era como se fosse um religiosão bem religioso. É bem religioso mesmo. Uma igreja muito cheia de regras, etc, como se fosse nesse contexto, tá? Tem os fariseus, tinha os saduceus, tinha um monte de gente. E aí essa era uma ala bem dura aí. Versículo 6, Tabata diz o quê? E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Pronto. Por que você acha que tinha tanto... o Paulo ele era alvo de tanto ódio assim? Vocês já pensaram nisso? Porque quem está acompanhando a gente nos clipes aí, a galera revoltada mesmo. A gente não vai comer antes de matar Paulo, né? Uma revolta assim, né? Você consegue imaginar por quê, Sueli? Eu acho que é porque ele estava pregando coisas contrárias do que eles acreditavam. Eles estavam pregando Cristo e eles pregavam regras, leis. E por que tem gente, Suelen, que fica bravo com a gente hoje? Porque os hip nossos acontecendo ao longo do mundo aí, começa o hip bem, Adorão. Daqui a pouco o irmãozinho chega assim, cara, o pastor botou a gente para fora da igreja, expulsou ele. Por que será, Suelen? Mesmo esquema, a gente prega Cristo, não prega regra e lei e força humana. A religiosidade é cansativa demais, né? Demais. Os caras chegam assim, ou você escolhe ou o evangelho simples ou a gente. Não precisa, pastor que nos assiste. Presta atenção, não precisa disso. A gente quer somar, a gente quer ajudar, não precisa botar os irmãos para fora da igreja, não. Então Paulo, de fato, como a Sueli falou, atingia a religião, e a religião sempre gera privilégios para os líderes religiosos, né? Sempre assim. Existia também certa raiva porque Paulo afirmava, contava a história de uma revelação espiritual que ele tinha tido a respeito do Salvador, a respeito de Jesus, que era uma revelação extra do que eles tinham, né? Então com certeza isso deixou eles irritadinhos ali, né?
Outra coisa que é importante também entender é que a tradição, ela também dificulta o conhecimento espiritual. O que você entende disso, Tabata? É um costume mesmo, né? Você vai acostumando sempre a fazer do mesmo jeito, tendo uma pessoa que manda e desmanda em você, e chega uma hora que quando você cria intimidade com Deus, você vê que aquele costume tá errado, tá totalmente equivocado. Só que não é né? fácil você romper isso Não. com família, por exemplo. Né? Sueli teve isso? Teve, Doglão? Romper com família, quando você conheceu o Evangelho, você precisou, ou a família foi suave? Família um pouco, mas bastante amigos. Romper, assim, a gente tá alcançando eles ainda. Amém, cara. Vamos junto nessa aí. Aliás, amigos de balada do Doglão, queremos vocês aqui, hein? Amém, Senhor. A galera inteira, cara. Deixa eu sofá. Então, o Antigo Testamento, isso que é interessante de perceber, que o Antigo Testamento, ele falava que Deus mandaria o Messias, mandaria o Salvador. E eles conheciam essa história que Deus mandaria. Agora, eles não reconheciam que Jesus era esse que Deus mandaria. Entende isso? Então, a treta toda é nesse sentido. E Paulo vai enfatizar muito isso mais adiante nessa questão de que... ok? Essa questão toda que a gente está falando aí. Legal, o versículo 7, Suelen. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Então, as 12 tribos esperavam chegar, esse que eu estou anunciando para vocês. Aliás, as tribos serviam a Deus continuamente, então viviam em torno de questões religiosas, não só os levitas, ok, no contexto deles, mas também todo o povo, todo girava em questões religiosas, do sacrifício e tudo isso. Então eles eram muito envolvidos com isso, e aí ele está dizendo, estou sendo julgado por causa dessas coisas. E aí, porque eles estavam tão envolvidos nas liturgias e nas regrinhas, eles não perceberam que aquilo que eles tanto esperavam já tinham chegado. Isso é muito sério, cara. Isso para você. Irmão, presta atenção, você que está assistindo a gente em casa. Se você se apega tanto a liturgias da sua igreja, a regrinhas, isso pode ser bom, pode ter um foco interessante, mas a maioria das vezes isso vai te levar a uma confusão e vai te levar a não perceber Jesus enquanto você... Mais ou menos, você está gastando tanta energia com regrinha e você tem dificuldade de perceber Jesus dentro delas. Certo? É igual quando você vai fazer uma entrevista de trabalho. Quando você chega e tem experiência, muitas empresas não querem, porque você vem com um vício, né? Agora, quando você chega sem nada, é muito mais fácil, né? É isso mesmo. E aí a gente, no contexto, a gente muitas vezes está fazendo por Jesus nas igrejas e não está fazendo com Jesus. Eu sempre falo isso, é muito sério. Porque eu estou envolvido, todo mundo acha que eu sou crente, eu faço coisas de crente, frases de crente e atitudes de crente, mas eu ainda não tenho essa intimidade. No caso deles é isso, eles tinham as regrinhas todas para cumprir do ritual judaico, mas aí eles ficaram perdendo tanto tempo com isso, que quando Jesus apareceu, de verdade, o Messias, aí eles não conseguiram reconhecer isso. Eles exercem tanto a função de igreja, fazem tudo certo, mas na verdade não exercem a única função, que é adorar o único, né? Eu adoro exatamente isso. Que é o que a Bíblia fala, que é adorar em espírito e verdade mesmo. Que é adorar em espírito, que não só João fala, mas como Filipenses fala também. Versículo 8, Doglão. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? Porque judeus que você... Porque na verdade ele se coloca como fariseu, contrário ao saduceu, porque o fariseu acreditava em ressurreição, o saduceu não acreditava em ressurreição. E aí toda a celema do texto está em cima disso, ele está dizendo, estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. Ele está usando isso como argumento aqui. Mas a ressurreição tinha acontecido muitas vezes no Velho Testamento. Você conhece o Velho Testamento? Estava alguma coisa? Alguma coisa. Lembra disso, Suelen? Você é mais judaizada? Você lembra de ressurreição no Velho Testamento? Concorda que existiam? Algumas ressurreições aconteceram. E eles, da lei, eles mesmos não acreditavam na ressurreição. Tinha Eliseu, que aconteceu isso também com ele, né? De ter sido ressuscitado. Falaram no seu ponto eletrônico aí? O diretor está avisando aqui. Então, mais ou menos assim, por que tanto espanto? Na verdade, o que eu percebo, eu acho que vocês concordam comigo, os irmãos mais velhos de casa também,
muitas vezes as pessoas usam de discursos teológicos para brigar com gente que não gosta. Então, na verdade, não tem a ver com a questão teológica em si. Tem a ver que eu quero brigar com você. Eu vou me pegar alguma coisa que a gente não concorda para brigar com você. Aconteceu isso na nossa igreja já, infelizmente. Versículo 9, Tabata. E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. Paulo se coloca como igual a eles. Cara, assim, eu também sou igualzinho a vocês, eu pensava como vocês. Mais ou menos ele cria essa empatia com eles, assim, cara, me ouve, mas eu já pensei como vocês não estão viajando tanto, estão viajando muito. Mas assim, é uma viagem, eu posso dizer em causa própria que é uma viagem, né? Você consegue abrir aí, Suelen, o Filipenses 3:5? E é interessante que a gente tem que fazer assim também, Douglas. Quando você vai pregar para alguém, você não tem que se colocar como superior. Você fala assim, cara, eu também não crio como você crê, ou crio como você crê hoje. E conhecer o Evangelho foi libertador. Leia aí, Filipenses 3:5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Continue, quanto ao zelo que ela lê. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Isso que ele está falando é Paulo, e ele está dizendo assim, é a mesma coisa. Eu sou hebreu como vocês, eu sou fariseu. Ele começa a dar toda a narrativa dele para dizer que eu não sou diferente de vocês, mas eu criei. E eu estou apresentando o Evangelho para que vocês creiam também. Quando você for pregar, para de se colocar no pedestal. Bom. Eu sou a última bolacha do pacote. Não, eu sou igual a vocês, sou pecador igual a vocês. Oi? Sou a primeira bolacha, junto com ele, grudadinho. Nem a primeira nem a última, é igual, tudo igual. Versículo 10 e 11, Sueli, já abriu aí? E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Olha só, eu fui até em cidades estrangeiras. Quer dizer, lugar que não era nem para ir. Ele foi lá de tanta ódio e raiva que ele tinha para fazer esses irmãos blasfemarem. E para mim, eu lendo esse texto, eu acho que vocês concordam comigo, me soa muito assim um lamento, assim, né? Ele lastimando porque ele fez isso, né? Pô, eu fui lá, fiz irmãos blasfemarem, matei Estevão quando morreu. Você voltar lá no começo de Atos, quando Estevão morre, Paulo está segurando as vestes, os casacos da galera lá, as túnicas, para que eles apedrejassem Estevão. Então Paulo foi um cara assim, um canalhão assim, do ponto de vista de Jesus aí. Versículo 12, Douglas. E Paulo continuou: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes dos sacerdotes. Isso. Então Paulo ele era tão zeloso daquilo que ele acreditava, que ainda que errado, ele foi buscar irmãos em lugares tão distantes, cristãos em lugares tão distantes. Ele acreditava no fundo do Tabata que ele estava fazendo um serviço a Deus. Ele achava que ele estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Depois ele vai perceber que a loucura que ele estava fazendo, quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo Deus. Certo? Certo. Porque a Bíblia fala que sem Jesus não tem Deus. É possível crer em Deus e não crer em Jesus? É possível você crer que existe um ser soberano, mas relacionamento com esse ser soberano só é possível se você crer em Jesus. Intimidade com ele, com Deus a partir de Jesus. Certo, Célia? Certo, forte isso. Muito forte isso. Por que você achou forte? Porque tem muita gente que crê em Deus e não crê em Jesus? Com certeza. Sempre vai ter esse cara que crê em Deus e não crê em Jesus, ele vai ter um Deus distante, um Deus duro, é um Deus longe. Intimidade, amizade com Deus só a partir de Jesus. Certo, Douglas? Certo. Eu sou o Douglas. Não? Versículo 12, Douglas, lê. Já leu? 13. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Legal. Então esse foi o encontro dele com Jesus, né? Legal que ele passou por etapas, assim como a gente passa também. Então, primeiro ele começou com um religioso honesto. Paulo começou assim, um religioso honesto.
Depois ele se percebe um religioso honesto, mas errado. Então está honestamente enganado, né? Sinceramente enganado. Ele é muito sincero, mas está enganado. Depois ele percebe que, assim como a gente, ele foi alcançado pela graça. E aí ele teve a vida transformada, assim como a gente também teve. E aí Jesus mostra o que queria dele, o que Jesus mostra para ele o que queria dele. E aí ele pratica obras dignas de arrependimento, assim como a gente também. Tipo, a gente vive uma vida de rendição a Jesus, porque é assim que a gente vive depois que a gente crê. Certo, Tabata? Amém. Foi assim com você também? Religiosa, honestamente... Eu acho que a maior parte dos crentes, né? Sim, sim. Acontece isso. Muito legal. 14, Suelen. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Pô, uma frase difícil, eu quero ouvir a sua interpretação aí, Dogão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Pesado isso aí, hein, cara. Quer falar alguma coisa? Não. Recalcitrar? Recalcitrar. É, vamos Rapaz, nem ouvi essa palavra. É que eu pensei que no ponto seu eu estivesse falando direto. É tipo revoltar, né? Vamos É entender. como se fosse uma pesca. Não, vamos lá. Antes de falar do dura coisa recalcitrar ué, contra os gancho aguilhões. puxa. Mas o aguilhão é o anzol. Mas vamos lá. Antes disso, na língua hebraica, ele falou isso na língua hebraica, é isso? Olha só. Em língua Aramaica. hebraica, a voz apareceu e falou na língua de Paulo, língua nativa de Paulo. Então, que é a língua que foi escrito no Velho Testamento também. Então Jesus, quando aparece para ele fala na linguagem que ele consegue entender e que na linguagem que ele se sentiu à vontade para ouvir aquilo, né? E hoje Jesus também fala na língua que a gente consegue receber, porque Jesus é lindo, não é lindo isso, velho? Lindo demais. Jesus é lindo. Ele fala com você em javanês, não, ele fala em português. Ele te dá convicção a respeito do caminho, porque Com ele... gíria e tudo mais. Com gíria e tudo mais. E aí sim a frase, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é resistir, assim, resistir muito, assim, e aguilhões aguilhões, ok? É anzol, Tá bom. ok? Significa anzol, isso. Mas o que ele está dizendo isso? Dura coisa resistir ao anzol, porque isso traduzindo no português mais... Você se machuca mais também, né? Também é verdade, boa, fale mais sobre isso. Não, porque se ele tá puxando, você tá tentando resistindo, você tá se machucando mais com isso. O que nesse caso, Jesus apareceu para Paulo e falou isso. O que ele estava falando para Paulo? Usando essa frase como pano de fundo. Pra ele não resistir ao que ele tava falando, pra ele ir Ao em que frente, ao que ele já estava avançar. fazendo. Porque nós cremos que toda vez que o evangelho é pregado, as pessoas são incomodadas. Então quando ele diz isso, dura coisa, recalcitrar contra os aguilhões, para de resistir à voz do Espírito que está conduzindo você para a salvação e se renda de uma vez. Porque como você disse, quanto mais você resiste, mais você se machuca. Legal Você isso, perde né? tempo à toa também, né? Você resistiu, recalcitrou contra os aguilhões, Sueli? Um pouquinho, né? Você, Faz Tabata? parte. Você resistiu ao evangelho um tempo? Eu fui pela dor, sabe? Aí não preciso falar mais nada. Então a resistência ela só vai causar dor mesmo. Legal? Então, na reflexão que o material traz, eu faço para você, que está em casa. Cante uma música, por favor, Douglas. Eu sou o Douglas. Você não, não. Olha só, pessoal que está em casa e vocês também. Chega de argumentos sem sentido para tentar entender o que Jesus nunca disse. Para com isso, cara. Para de ficar inventando moda, ficar entendendo, isso. Não. Aí você tenta criar um jeito de conciliar, ou uma frase que meu pai fala, um jeito do viado não morrer e da onça não passar fome. Você fica tentando arrumar um jeito da ciência ser verdade e a Bíblia também. Aí você inventa o evolucionismo teísta. Você não entende isso, não tem problema. Mas você inventa dizer assim, não, era Jesus que estava no controle da evolução. Não, irmão, para com isso, cara. Foi Jesus que criou. É só um exemplo. Mas tantas outras coisas. A gente fica tentando arrumar um jeito de encaixar tudo, não precisa disso. Versículo 15, Dogão. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue.
Cara, olha só, vocês concordam que em alguns momentos a gente pode estar perseguindo Jesus também? Por exemplo, quando a gente afronta Jesus em pequenas verdades. Aquilo que a gente sabe que é verdade, mas a gente não gosta da verdade que Jesus traz. E aí a gente prefere ficar lutando com isso. Concorda com isso, Sueli? Concordo. Fale mais, Sueli. Só concorda pouco. Eu passo a vez. Faz a pergunta de novo. A pergunta de novo é: você resiste a verdades da Bíblia sabendo que são verdades, mas é porque é difícil de se aceitar? Sim. Né? Porque, na verdade, tem coisas que a gente acha que a gente não vai conseguir executar. Que é mais fácil a gente falar do que fazer. Mas é só Jesus mesmo para ajudar a gente. Legal. Sueli, abre 1 João 5,10 aí. Eu quero dizer para você que está em casa também, para vocês que estão aqui, que é honesto de sua parte você duvidar, você questionar, mas você tem que se render. Uma vez eu preguei, acho que eu nem tenho, eu fui pregar de novo só para gravar ela e botar na internet. Faz tempo, acho que era antes do Evangelho Cíndio até, que eu acho muita coisa. Eu acho mesmo, Lucas, eu acho muita coisa. Eu acho que um monte de coisa que a Bíblia fala que é errado eu acho certo, um monte de coisa que a Bíblia fala que é certo eu acho errado. Mas quando acontece esse momento de tensão entre eu e a Bíblia, ainda que eu não concorde, eu me rendo à Bíblia, porque ela é verdade, entende isso? 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou então, quando eu não creio naquilo que Deus fala, ou seja, na Bíblia, eu faço ele de mentiroso. Então, o texto traz essa reflexão para a gente aí. Com certeza, Paulo ficou assustadíssimo quando aconteceu isso. Mais ou menos aquele que ele perseguia, estava ali e podia querer acertar conta com ele. Mais ou menos assim, cara, você fez mal pro dono da boca do tráfico. E aí o dono da boca aparece e fala assim, agora, mais ou menos assim, por que você está me perseguindo, né? Jesus está falando assim, Jesus aparece para ele e fala assim, você está me perseguindo, velho. Vim acertar conta com você agora. Rola um frio na espinha, não rola? Rola. O dono da boca já foi acertar conta com você, já, cara? Não da boca inteira. Versículo 16, tá? Mas levantem-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie que lhe vou mostrar depois. A sua versão, não sei se eu entendi, a minha versão fala assim, para te pôr por ministro e testemunha. Esse é o versículo... 16? É o 16, fala isso? Escolher como servo. Vou te escolher como meu Isso, servo. a minha versão fala assim, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas para as quais ainda vou te mostrar. Te mostrar ainda. Então é interessante isso, acho bonita essa expressão que essa versão traz, ministro e testemunha, porque ministro, ou seja, você vai falar do Evangelho, e testemunha, você vai viver o Evangelho, você vai testemunhar o Evangelho mesmo, que o Evangelho transforma, certo? Você, Doglão, em nome de Jesus, cara, ministro e testemunha. Amém. Como pastor, ministro e testemunha. Amém? Vai ser pastor? Vai cuidar de gente? Bucha? Então tá bom. Versículo 17 e 18, Sueli. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que delícia de texto, linda, né, cara? Lindo demais. O meu tá até grifado, que emoção. Então, olha só, a obra de transformação, Jesus está falando para Paulo, a obra de transformação vai ser em você e vai ser também através de você. É o que ele fala para Paulo. Com a gente também. A maior obra é na Tábata, mas também é através da Tábata. Outras pessoas vão conhecer. A maior obra é no Douglas, mas também é através do Douglas quando ele prega para outra pessoa, certo? Certo. Lindo isso, né? Fantástico. E aí o texto, para lhes abrir os olhos. Então Paulo diz que eles estavam cegos mesmo, ele deixa claro assim, antes de conhecer Jesus, vocês estão cegos, cara. Eu também era cego assim, né? Ele estava construindo isso. E aí a parte do texto fala assim, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus. Então Paulo disse que eles estavam sob o domínio do diabo, de um jeito sutil, ele falou isso para eles. Né? E fala para a gente também, se a gente não se render a Jesus, que a gente está sob o domínio do diabo. Paulo não fez um discurso político, um discurso bonitinho. Paulo pega pesado e fala coisas pesadas aí.
que inclusive talvez se eu estivesse pregando eu teria sido mais delicado. Primeira vez que as pessoas estão me ouvindo, falo assim, deixa eu te falar, vocês estão indo para o inferno, vocês são o filho do diabo, vocês são cegos, é um discurso meio duro aqui de Paulo, né? Mas tem gente que só funciona assim. Sim, sim. É por isso que é necessário a gente estar alinhado com o Espírito, porque em alguns momentos a gente vai ter que ser mais doce, em alguns momentos mais duro. A gente só precisa ouvir bem a voz do Espírito, certo? Amém. Às vezes ser duro, às vezes ser duro. Você acha que o Espírito Santo, ele convence ou ele incomoda a gente? Os dois, na verdade, a obra do Espírito é nos convencer, senão a gente não conseguiria entender. Mas nesse processo de convencimento ele vai nos incomodando antes. E é por isso que Hebreus fala, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça seu coração. Não recalcitre contra os aguilhões. Bonito, né? Pela versão dessa pra mim. Aí o texto fala de perdão de pecados, eles receberiam perdão de pecados, ou seja, eles não seriam condenados, que é a misericórdia de Deus. E aí ele fala assim, além de não ser condenado, receberia um prêmio. Então, além de não ser condenado, ou seja, Deus usa de misericórdia com a gente, também nos dá um prêmio, que é pela graça, que não é merecimento. Né? Muito legal o texto. Versículo 19, Dolão. E Paulo terminou dizendo, portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Muito legal. Então, Paulo, ele apenas estava obedecendo ali, ó, só obedecer. Se alguém tiver alguma coisa contra, fale com Deus, né? Mais ou menos assim, ó, eu estou só repetindo aqui, se tiver alguma coisa contra, fala com Deus lá. Às vezes testemunhando já, né? Oi? Já está testemunhando já. Sim, exatamente. Está ministrando e testemunhando. Boa palavra. 20, Tabata. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Olha que legal, cara. Olha o processo todo. Dizia aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus e façam obras dignas de arrependimento. Então, existe um processo na nossa jornada com Jesus. Arrependimento, conversão e prática de obras, de boas obras. E as obras, é importante entender que são fundamentais de fato para aqueles que creem. Faz sentido, Tabata, alguém dizer que crê e continuar vivendo como vivia? Não, nenhum. Não faz? Então olhe para aquela câmera e diga isso. Nenhum. Não faz sentido, meu irmão. Se você crê em Jesus, você vai trabalhar na obra dele. Você viu que tá na pegada de pastora mesmo, né, cara? Presta atenção, cara. Então, segura aí. Uma reflexão que o material traz as nossas vidas têm expressado em obras aquilo que nós cremos? Suelen, tem? Creio que sim. Que legal. Espero que sim, né? Não, sim. Claro que é um processo cada vez mais, né? Uma coisa o que a gente vive do Evangelho hoje, daqui a algum tempo a gente vai viver mais essa mesma mensagem que a gente ouviu. Isso é muito legal. De fato, Deus nos ama, mas não nos mantém como a gente era. Ele nos transforma. Tá? Se quiser usar texto de apoio aí, Romanos 6 fala isso também. Deus te ama, te aceita como você é, te ama tanto que transforma a sua vida. Então não faz sentido ser, em nome do amor de Deus, você viver uma vida contrária à palavra de Deus. Então, Independente. todo dia, né? Todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. E independente do pecado também, né? Porque o pecado de um não é diferente do outro. Hoje eu estava escutando um estudo sobre Abraão e lá ficou bem claro que quando ele desobedeceu a Deus, né? A gente está falando de desobediência, ele olhou para a circunstância e não olhou para o milagre. Ele quis se precipitar, ele com a mulher dele lá, e fizeram um filhinho lá, né? E mesmo assim Deus estava pronto para perdoar, para amar, né? E a mesma coisa com a gente, que o pecado dele não é diferente do nosso, né? Então eu acho que nunca é tarde pra gente correr para Deus. Amém. Você é pecador, velho? Com certeza. Você nunca me enganou, você também, né? Já Sabia. Pegou eu, cara. Tá todo mundo sabendo. Pronto. Pronto. Se dei mal. 21 e 22, Suelen. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Eu não estou fazendo nada do que os nossos antepassados já não diziam que ia acontecer. Mais ou menos assim, cara, eu estou pregando o que os nossos pais pregavam e sonhavam durante muitos anos.
Caramba, velho! Para de resistir e se rende. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Esse caramba foi meio de pastorear. Jesus, né, cara? Fala de novo. Larga tudo e vem correndo para Jesus. É isso aí, eu não estou inventando moda não, cara. Eu estou dizendo só que o cumprimento da lei dos profetas é Jesus. Caramba, velho! 23, ô Doglão. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. É como se Paulo dissesse, Cristo devia padecer, ou seja, sofrer, segundo as Escrituras, mas vocês não entenderam isso, que os judeus esperavam que Cristo reinasse. Eles estavam esperando uma visão de Cristo que eles inventaram um jeito do Messias. Quando Jesus nasceu e não tinha nada a ver com o Messias que eles inventaram, eles não conseguiram reconhecer. É por isso que alguns irmãos, e eu acho que é muito bacana isso, quando a gente entra muito a fundo em escatologia, por exemplo, é o mesmo erro que a gente ocorre. A gente cria um jeito da volta de Jesus muito na nossa cabeça, aí Jesus vai voltar e a gente vai ficar mas não é do jeito que eu esperava que ele fosse, entende? É claro que a gente vai ser arrebatado mesmo se a gente crer escatologicamente diferente uns dos outros. Então, ele foi o primeiro, quando ele fala aqui, ele foi o primeiro da ressurreição dentre os mortos. É claro que, como a gente falou, no Velho Testamento houveram ressurreições também, mas é o primeiro que ressuscitou no corpo glorioso, que é no corpo que a gente vai ter no céu, que não é esse monte de corpo, um monte de pança que eu tenho aqui. Você trincado lá. Versículo 24, é isso? Vai lá, Tala. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco, estudou tanto que acabou perdendo o juízo. A minha versão, as muitas letras te fazem delirar. É mais ou menos assim, você está lendo muito a Bíblia, está lendo a Bíblia demais, cara, tá ficando louco. Aliás, é perigo de a gente já falar isso pra gente, né? Já é um mito, né? Falar, você estudar muito a Bíblia aí, fica louco. Padre, monge, fica tudo louco. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vem de um contexto mais religioso, no seu caso de vocês, você está numa igreja muito religiosa, e aí você crê, as pessoas começam a falar assim, esse cara tá ficando louco. Na verdade, você só creu, cara. Na verdade, você está só lendo muito a Bíblia, né, cara? Versículo 25, acho que é a vez da Suelen. Vai lá. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Eu não estou louco não, continua, 26. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Então Paulo devolve a bola para eles, né? Para ele, na verdade. Fala assim, cara, você sabe do que eu estou falando, você sabe que eu não estou louco, isso que eu contei foi notório, ocorreu nesse lugar aqui que eu estou aqui, mais ou menos assim, você é testemunha disso aí. Versículo 27, Douglas. 27. Então Paulo disse ao rei, Isso, 27. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Então ele afirma que Agripa cria, ou seja, que ele é judeu, e a Agripa é colocado contra a parede. Ele coloca ali, você decide, você não crê nisso? Eu sei que você crê. Versículo 28. Agripa respondeu: Você pensa que sim? Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Tá querendo me converter, cara? Em tão pouco tempo você não me converter? Você tá doidão? Já ficou com medinho aí já, hein? 29 eu tava. Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Então não importa o tempo, se é pouco tempo que você está me ouvindo pregar ou muito tempo, eu quero que você se converta, cara. É isso que ele fala para ele lá. Então Paulo ele se coloca como referência, eu quero que vocês creiam, mas não preciso passar por isso que eu estou passando, porque eu quero que vocês creiam, a não ser fossem como eu, a não ser por essas algemas. Então ele está dizendo assim, cara, pode crer, mas não precisa passar por o que eu estou passando não. Crer pelo amor, né? 30 e 31, Sueli. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada do que merece morte ou prisão. Eles levantaram porque, na verdade, no fundo, eles iam acabar crendo. É isso que eles levantaram, por isso que eles levantaram. Eles não suportaram a ideia de crer, mas eles estavam sendo colocados contra a parede, estavam ficando sem argumento, e é o que muitas vezes acontece mesmo. Eu estava pregando toda semana para uma pessoa, e
Depois de um tempo, ela revoltada, irritada, ela falou assim, eu não quero que você me pregue mais. Mais ou menos, você quer me... Ela falou isso, você está querendo me doutrinar, você está querendo fazer... E eu... Tá bom, eu não preguei mais. E hoje ela está na UTI, inclusive hoje ela está na UTI. Mas no caso de Agripa aqui, lá foi plantada uma sementinha, lá dentro é convertida. Sem dúvida. A fé vem do ouvir, né? É. Então as pessoas, exatamente isso, porque o evangelho não volta, a palavra não volta vazia, né? Então as pessoas que se afastam é porque não querem crer. Elas entenderam, mas não querem crer. E é o nosso papel, a nossa função é fazer a pessoa entender. Agora, crer não é um problema nosso. É uma ação do Espírito Santo, como a Tabata perguntou agora há pouco, nos corações dispostos, nos corações que desejam, o Espírito Santo faz. Versículo 32, Tabata, para encerrar. Então Agripa disse a Festo: ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador. Então ele reconhece a inocência de Paulo. Ele reconhece, Agripa reconhece. Então, conclusão, Paulo apresenta seu testemunho não para se defender, mas para levar a verdade às pessoas. Então ele não estava defendendo, que é menos do que ser preso ou não, ele queria levar isso para outras pessoas. A sua obediência a Jesus o leva a uma situação parecida com a vivenciada por Jesus, pelo Mestre, que se confronta. Em nossa vida, semelhantemente, sofreremos afrontas por nossas convicções na ressurreição de Cristo. E a todo tempo tentarão desacreditar esta verdade para restaurar essa verdade que restaura o ser humano à verdadeira vida, que é a vida com Jesus. Amém, pessoal? Amém. Tudo legal? Se você gostou da gente, não gostou, tem que mandar um e-mail. Manda e-mail para onde, Douglão? E-mail, tá escrito aqui, né? Na frente aqui. O que está Tá lá escrito aí? atrás, lá, mano. É míope, né? Fale com @evangelhosimples.com.br. Olha a serva te ajudando, a mulher te Também ajudando. quase a quarta vez. É que da primeira vez que eu vim eu passei vergonha, eu falei www, agora eu aprendi que é ali. Fale com @evangelhosimples.com.br. Foi muito legal ter vocês aqui, obrigado por vocês terem vindo também. Mais 2 semanas a gente encerra Atos e a gente vai ter essa pepita a mais aí, essa pérola a mais na nossa corrente aí. Gente, tamo junto, Deus abençoe, um abração, valeu, tchau! Tchau.